Então, o ato ilícito é a conduta humana violadora da ordem jurídica. Só pratica ato ilícito quem possui dever jurídico. A ilicitude implica sempre a lesão a um direito pela quebra do dever jurídico. Há uma lesão, pela quebra do dever jurídico. Qual é o meu dever? Me comportar em sociedade de acordo com o Código Civil, me comportar em sociedade de acordo com o Código Penal. Eu tenho esse dever jurídico. Caso eu venha descumprir um dever jurídico que está previsto no Código Penal ou que está previsto no Código Civil, eu estou agindo de forma antijurídica, porque juridicamente está prevista uma conduta que eu não devo realizar. No Código Penal, um ilícito penal. No Código Civil, um ilícito civil. O que é um ilícito penal? Todos os delitos esculpidos, estampados no Código Penal são ilícitos penais, atos ilícitos penais. E o que é um ilícito civil? Uma transgressão, que visa a questão do não cumprimento, que gera uma responsabilidade civil, que gera um dano. Esse dano gerado no âmbito civil é a responsabilidade civil, é o ato ilícito civil. Quais são os danos? Aí vem danos morais, danos materiais, ressarcimento de dano material. Um acidente de veículos desrespeitado as regras, Alguém desrespeitou a regra, um colidiu com o outro. Este que desrespeitou a regra e colidiu com o outro, causando um dano, comete um ato ilícito civil, talvez penal, Mas em tese vamos falar do civil, talvez penal. Então, a configuração do ato ilícito, concorre para a configuração do ato ilícito, concorre, a conduta, a antijuridicidade e a culpa. Qual é a conduta? A conduta do não dever ou do dever. A conduta, Qual é a antijuridicidade? Existe uma norma jurídica posta, civil ou penal, e há uma transgressão dessa norma jurídica posta, civil ou penal, E aí eu tenho culpa ou tenho a intenção, Com a intenção é pior. Se há uma intenção de provocar um ato ilícito, provavelmente essa intenção vai cair em um delito, vai cair na seara penal. Se eu tiver o dolo, a intenção de causar um dano. Qual é o nome do crime? Crime de dano. Se eu cometer um crime de dano está esculpido no Código Penal, o crime de dano, e este Código Penal é um ilícito penal. Não é só um ilícito civil, é um ilícito penal, Se eu tocar fogo na casa do meu vizinho, pode configurar uma tentativa de homicídio, mas antes disso, configura o crime de dano. Existe esse crime no Código Penal. Não me recordo o artigo, se é 68, 64, não me lembro, Mas por ali tem um crime patrimonial de dano. Esse crime é um ato ilícito pelo dolo. O que é dolo? A palavra dolo, intenção, vontade. Se eu tenho a intenção, a vontade de cometer um delito, será um ato, será decorrente da minha conduta dolosa, antijurídica, antijuridicidade. E eu vou ter o dolo, que não é culpa por conta de querer causar o dano. E aí é na seara penal e na seara civil. Nos dois aspectos eu vou ser responsabilizado. Bom, do ponto de vista da responsabilidade civil, que nos interessa aqui para a ED2, a responsabilidade civil, ela só decorre de ato ilícito. Professor, como assim? O que é isso? Não entendi nada. A responsabilidade pela reparação do dano, ela só vai acontecer se houver um ato ilícito. Qual é o ato ilícito? Se durante o tráfego, eu estou trafegando com o meu veículo, eu não presto atenção na sinalização, eu não obedeço à velocidade da via pública, Existem regras, Código de Trânsito, Código Nacional de Trânsito, existem regras, eu não respeito estas regras, então, na modalidade de culpa, porque eu não tenho a intenção, culpa em qual das três modalidades? Negligência, imprudência ou imperícia?
negligência, negligenciando a velocidade, porque eu sei dirigir, eu não sou um perito, mas eu sei dirigir, né? Então eu negligencio as placas de trânsito, o semáforo, a sinalização, culpa na modalidade negligência, causa um acidente que deve ser reparado, porque todo dano tem que ser reparado, está na Constituição, está no Código Civil, artigo 186 do Código Civil. Na Constituição, eu não me recordo, salvo engano, o artigo 5º da Constituição fala da reparação do dano. Então, todo dano deve ser reparado. Então, ao cometer um ato ilícito por transgredir regras, porque o meu dever é andar de forma reta, idônea, de acordo com as regras, é um dever de conduta, né, me conduzir de forma ordenada, de acordo com o Código Civil, de acordo com o Código de Trânsito. Mas aí, quando eu venho na minha situação de cidadão, né, de detentor de deveres e de obrigações, direitos e obrigações, eu tenho o direito de ir e vir, de me locomover, mas eu tenho a obrigação de respeitar a sinalização para não gerar um dano. E aí eu não respeito essa sinalização e eu gero este dano, gerando o dano, ato ilícito. Resumindo, todo ato ilícito, né, quando existe uma norma agente, né, e aí eu tenho a faculdade de cumprir ou não essa norma. Não cumprindo essa norma, eu cometo um ato ilícito. Cometendo um ato ilícito, esse ato é passível de reparação. Quem eu provocar um dano, contra quem eu provocar um dano, terá direito a me acionar no judiciário para ressarcimento do dano por conta do ato ilícito que gerou uma responsabilidade civil. Qual a responsabilidade? A responsabilidade civil, a minha responsabilidade de indenizar a vítima do acidente de trânsito, né? Agora, se eu pego o meu veículo e, né, utilizo o meu veículo embriagado, né, ou fazendo uso de substância entorpecente ou um remédio, né, que me impossibilita uma clareza na direção, aí eu já não estou agindo mais com culpa, eu estou agindo com dano, com dolo, com intenção de provocar um dano. E esse dolo, essa intenção gera um ato ilícito, esse ato ilícito gera responsabilidade civil. E aí temos a responsabilidade civil ou por culpa ou por dolo. Dolo quando tem intenção. Quando há intenção, há o delito também, né? Normalmente, quando se há intenção de provocar o dano, normalmente não, sempre, se há intenção de provocar o dano, há o crime de dano, em primeiro lugar, né? Mas se nesse dano houver, por exemplo, uma vítima fatal, além de tudo, haverá um homicídio, né? Neste caso, em que nós estamos retratando a questão do ato ilícito, e este ato ilícito deve ser reparado. E ponto final, ato ilícito com dolo ou com culpa, né, nessas três modalidades, e sendo o ato ilícito a conduta humana violadora da ordem jurídica, norma agente. Facultas agente, eu tenho a faculdade de agir de acordo com a norma ou não. Não agindo, serei eu responsabilizado pelo ato ilícito.